Saudações, turma! Hoje tô aqui para contar a história de Enxame, um dos curtas mais incríveis de Love, Death Robots. Nesse vídeo quero resumir a história rapidinho pra gente entrar de cabeça na biologia desses alienígenas fascinantes. Então deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e vem comigo! Enxame já começa extraordinário e mostrando que a humanidade se aliou a outras formas de vida inteligente. Dentro de uma nave viajando pelo espaço, o Dr. Afriel tem uma calorosa conversa com seu aliado de outro planeta. A troca de informações entre as espécies foi muito importante para o avanço delas. E como vimos, o destino da nave foi um intrigante astro verde. O que é aquilo? Uma lua? Um planeta? Uma rocha espacial habitada por alguma criatura? Eu só sei que o extraterrestre elogia os humanos, mas pergunta qual o interesse deles no enxame, que segundo ele são apenas animais organizados. E um dos aliens, que aparenta ser de classe superior, diz ao doutor que eles retornarão em cerca de 2 anos terrestres. E então, utilizando uma linda nave tecnológica avançada, Afriel entra dentro do enxame. Uma porta biológica se abre para a nave entrar e se fecha em seguida para outra porta se abrir, protegendo as espécies dos efeitos do espaço. Genial. É aí que os primeiros espécimes junto com a doutora Galina dão boas-vindas ao cientista. E agora eles podem viajar pelo interior da colmeia sem precisar da nave. E já começando as coisas interessantes, um alien morde a perna do cientista e leva seus feromônios para a rainha. E se isso não fosse feito, ele poderia ser considerado um invasor e ser morto. O cientista fica impressionado com tudo que Galina aprendeu com o enxame. Ele está muito empolgado, turma, e quer explorar o enxame para benefícios da humanidade. E com exceção de algumas espécies parasitas que estão em simbiose amigável com o enxame, todas as criaturas da colmeia são na verdade da mesma espécie, porém de castas diferentes, semelhante ao que acontece nos formigueiros da saúva, por exemplo. E dominados pela rainha, todos os indivíduos formam um super sistema. Já falei disso muitas vezes no canal, sou fascinado por esse assunto. E até falei um pouco sobre isso no vídeo anterior de Dead Space. Quem quiser assistir, o link está na descrição e no card aqui em cima. E para assistir esse curta incrível, nada melhor do que uma TV novinha que você encontra em ofertas imperdíveis no site da Amazon. Para conferir é só clicar no card ou acessar o link na descrição. Só que nessa colmeia desse curta existe uma centena de castas distintas e diferentes. É fascinante. Juntamente com as espécies simbióticas, o enxame está em constante evolução e aprendizado. Já os animais, as criaturas que oferecem perigo ao enxame, são imediatamente caçados, mortos, estudados e então expulsos da colmeia. E assim como as formigas saúvas, por exemplo, a colmeia produz vários tipos de fungos para alimentar toda a colmeia. Inclusive os humanos podem se alimentar do fungo. E agora vem a parte mais Masterchef do curta. Uma casta operária come o fungo e o fermenta dentro de si. Esse processo aumenta o valor nutricional do alimento. E segundo Galina, fica bem mais gostoso também. Olha galera, eu comeria de boas. Até porque eu amo mel. E é exatamente assim que o mel é produzido por uma abelha. Em seguida, os humanos pegam carona com um gigante escavador para chegar mais perto do ninho. E finalmente, eles encontram a rainha. Pensa numa criatura colossal, galera.
milhares de operários a alimentam constantemente. O diferencial dessa espécie é que a rainha pode criar absolutamente qualquer casta necessária para garantir a saúde e o bem-estar e a segurança da colmeia. Segundo a doutora Galina, o ninho é uma maravilha da automação genética. E novamente em seguida, Galina mostra ao cientista a casta dos guerreiros. Eles são extremamente poderosos e mortais, mas só exterminam, como falei, quem for considerado uma ameaça à rainha e a seus ovos. E então, depois de toda essa apresentação, a doutora pergunta a razão de Afriel estar ali. E então ele conta a ela que o enxame é um sistema orgânico quase perfeito. E explorando a espécie, ela pode trazer ordem ao caos, que é a expansão humana. Galina se estressa e chama a atenção de Afriel. Ela diz que o enxame é inocente e não merece ser um fantoche da humanidade. O cientista diz que só precisa de apenas um ovo para criar uma rainha e depois castas geneticamente modificadas para ser exploradas para o benefício da raça humana. Poderia ser criado operários para fazer tarefas e guerreiros para proteger a humanidade, por exemplo. Mas Galina joga na cara dele que ele quer gerar uma raça de escravos. E aí, turma, Afriel diz que o enxame não é senciente e são apenas máquinas orgânicas. Galina concorda e então resolve ajudá-lo. Eles usam feromônios geneticamente modificados para se passarem por espécimes da colmeia para conseguir roubar um ovo. Porém, o plano dá muito errado. Passado um tempo, Afriel e a espécie simbiótica aliada são atacados por um grupo de guerreiros. Os predadores esquartejam os simbiontes. Assustado, Afriel foge dos guerreiros pela galeria de túneis. E ele até consegue escapar por pouco, mas logo ele é atacado por outro grupo de guerreiro. Inclusive um deles o fere, mas ele consegue matar o animal. Mas aí um grupo inteiro vai para cima dele e o captura. E então o cientista é levado a uma gigantesca criatura. No centro dela, Galina foi capturada e conectada ao espécime por tentáculos ligados à sua cabeça. Utilizando o corpo de Galina, a criatura se comunica com Afriel. Ele diz que não tem nome, mas pode ser chamado de enxame. Ele é uma nova casta criada pelo enxame, especializado em inteligência. E então Afriel explica que não quer machucar o enxame, ele só busca conhecimento. Mas o enxame o atrapalha e joga na sua cara que ele queria reproduzi-lo para uso pessoal. E devido aos feromônios artificiais usados para enganar a colmeia, a rainha criou a inteligência para defender o enxame. A inteligência conta que só tem algumas semanas de vida, mas possui milhares de anos de memória racial. E ela conta que é criada sempre que esse tipo de situação ameaça a colmeia. Com o problema resolvido, ela deixa de existir. A inteligência, turma, absorveu todas as memórias de Galina e o conhecimento do comportamento humano. E ela afirma que a humanidade em algumas centenas de anos poderá competir com o enxame. Porém, antes que isso possa acontecer, é mais provável que a humanidade seja extinta. Afriel pergunta se o enxame quer destruí-lo, mas a inteligência diz que é mais provável que os humanos se autodestruam sozinhos. E é aí, turma, que vem a conversa mais interessante do curta. A criatura avisa que inteligência não é um traço de sobrevivência dominante. A inteligência mostra um catador se alimentando do vômito de Afriel. Ela conta que milhares de anos atrás, os catadores eram uma raça alienígena inteligente que atacou o enxame. Em resposta, a rainha criou a inteligência e em seguida o enxame criou versões mais inteligentes e fortes dessa raça dos catadores
para exterminá-los. Depois o enxame retirou a inteligência dos catadores, os pacificando. E o mesmo será feito com um homem através dos genes de Afriel e Galina, uma nova espécie humana ainda mais inteligente e poderosa, mas a serviço da colmeia será criado para exterminar a raça humana se for necessário. A inteligência oferece a opção de deixar Afriel vivo para criar as novas crias humanas, ou então ele será morto e clonado. O cientista aceita a proposta da inteligência e diz que vai ensinar as proles a não ser controladas pelo enxame. E a inteligência fica feliz por não precisar absorvê-lo e terá outra vida inteligente para poder se comunicar por um curto período de tempo. Eu tenho certeza absoluta que Afriel vai falhar e essas crias humanas vão exterminar a humanidade. Parte 2. Biologia. A colmeia e a rainha em si é extremamente interessante, porém a inteligência é muito Lovecraftiana. Eu me arrepiei quando vi ela pela primeira vez. E falando em Lovecraft e seu terror cósmico, lá no Amazon tem um box com os melhores contos de Lovecraft por um preço inacreditável. Eu vou deixar o link na descrição ou no card, ok? Baseado em um conto de Bruce Sterling, Enxame conta a história de dois cientistas que tentam aproveitar as habilidades genéticas de uma colmeia aparentemente não inteligente de espécies alienígenas simbióticas para criar uma força de trabalho não autônoma e militar para servir o avanço da humanidade. E como podemos contemplar nesse episódio, a colmeia é composta por uma série de castas, variações automatizadas de alienígenas do enxame, criadas pela magnífica rainha. Não só isso, existe também várias outras espécies que foram aparentemente absorvidas pela rede orgânica simbiótica e eles foram evoluindo junto com as outras castas. É fascinante demais isso. É normal na vida real espécies simbióticas. Agora, a rainha absorver essa espécie simbiótica e gerá-la a partir de seus ovos, aí já é outra história. É muito surpreendente. Caso a colmeia ou o enxame for ameaçado por alguma raça inteligente que possa competir com a colmeia a longo prazo, e então a colmeia cria a inteligência. No caso, por exemplo, dos catadores ou dos humanos que invadiram a colmeia e ofereceram um perigo real de extermínio, e então a casta utiliza milhões de anos de inteligência para fazer versões mais fortes e ameaçadoras do que qualquer raça que possa enfrentá-los. Vem cá, existe alguma forma de derrotar a rainha e o enxame? A única forma disso ser criado seria atacar à distância, sem o conhecimento da rainha. Pois se ela obter qualquer conhecimento de seus inimigos, é tchau. E quando a casta inteligente diz que a inteligência não é uma característica de sobrevivência vencedora, é um tapa na cara daqueles que se acham superiores. Vocês acham que o plano de Afriel era algo correto ou errado? Vocês acham que eles poderiam usar o enxame para ajudar a humanidade ou que isso seria errado? Comenta aqui embaixo. E esse foi mais um curta de Love, Death, Robots que pode ser assistido no Netflix. Muito obrigado por assistirem, deixa um like, compartilha um vídeo, se inscreva no canal e seja um membro. Quem puder também, deixa um valeu demais aí para apoiar, para ajudar o canal. Muito obrigado por tudo, meus queridos, minhas queridas, um grande abraço e nos vemos daqui a pouco com mais um vídeo.